Olá galerinha do channel, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Estamos aqui em um domingo para trazer mais um caso para vocês. Hoje o caso que eu decidi trazer é do Damien Wayne Ackles, que foi um caso onde ele foi acusado injustamente por ter assassinado 3 garotos, e esse caso ele teve uma repercussão mundial muito grande. Inclusive o Damien ele serviu de inspiração para o personagem que é tão amado do Stranger Things, que surgiu agora nessa última temporada, que é o Ed Manson. Se você quiser saber de todos os detalhes do que aconteceu, fique aqui comigo até o final que eu vou contar tudo pra vocês. Se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa um like também. Damien Wayne Ackles nasceu no dia 11 de dezembro de 1974. Ele viveu com sua mãe e seu pai até os 8 anos de idade, porém, os pais deles acabaram se divorciando nessa época. A família se mudava com frequência, inclusive nesse período em que ele tinha até 8 anos de idade, ele passou por 8 escolas. Aos 13 anos, ele mudou seu nome de nascimento de Mike Wayne Hutchison, adotando o novo nome e o sobrenome do seu padrasto, que se chamava Jake Ackles. A família, ela então se estabeleceu em West Memphis, em Arkansas, e Damien ele começou a frequentar a escola lá. Ele era um pouco atrasado na escola, ele tinha muitas faltas, inclusive quando ele tinha 17 anos ele ainda estava na 9ª série. Ele tinha hábitos assim como o Ed Manson do Stranger Things, de se vestir de preto, de ter um estilo mais roqueiro, e também ele gostava muito de jogos como Dungeons and Dragons. Porém, um crime muito perturbador ocorreu nessa época. 3 meninos de 8 anos, chamados de Steve Branch, Michael Mori e Christopher Byers, foram dados como desaparecidos no dia 5 de maio de 1993. A primeira denúncia do desaparecimento dos garotos foram dados pelo pai adotivo de Byers, que se chamava John Mark, e isso já era por volta das 19 horas da noite. Os meninos foram vistos pela última vez por um vizinho que havia relatado. Eles foram chamados por Terry Hobbs, o padrasto de Steve Branch, por volta das 18 horas. Porém, Hobbs ele negou que viu os meninos naquele dia, no dia 5 de maio. As buscas policiais elas foram feitas ainda naquela noite, porém foi uma busca assim muito mal feita, eles não procuraram de verdade. Até teve uma busca mal sucedida pelos próprios vizinhos, mas eles não chegaram a vasculhar muitas áreas. Uma busca mais completa só foi feita na manhã seguinte, às 8 horas da manhã, e vocês sabem, se você acompanha casos criminais, quando pessoas são desaparecidas, as primeiras horas é muito crucial para encontrar a vítima ainda com vida. A busca naquela manhã foi feita pelos policiais e também por diversos moradores da região. Os pesquisadores vasculharam em toda West Memphis, mas eles se concentraram principalmente em uma região que foi Robin Hood Hills, onde os meninos foram vistos pela última vez. Mas apesar de todas essas buscas, eles não foram encontrados, e por volta das 13 horas eles pararam para o almoço e depois continuaram no período da tarde. Por volta das 13h45, o oficial de condicional juvenil Steve Jones avistou um sapato preto de um menino flutuando em um riacho lamacento que levava a um grande canal de drenagem em Robin Hood Hills. E na sequência houve uma busca por essa região e logo os 3 meninos foram encontrados em uma vala afogados. Eles foram despidos e amarrados com seus próprios cadastros, tornozelos direitos amarrados aos pulsos direitos atrás das costas, o mesmo com os membros esquerdos. Suas roupas foram encontradas no riacho, algumas torcidas em torno de gravetos que haviam sido jogados no leito lamacento da vala. A roupa estava quase toda virada do avesso. 2 pares de cueca dos meninos nunca foram recuperados. Christopher Byers também teve lacerações profundas e lesões no escroto e no seu órgão genital. As autópsias, porém, elas foram inconclusivas no que diz respeito à hora da morte, mas é provável que os 3 meninos morreram por volta da 1 hora da manhã até as 5 horas da manhã. Eles determinaram que Byers morreu por perda de sangue e os 2 outros meninos morreram por afogamento. Tem algumas versões do que ocorreu com Byers, já que ele foi o menino que foi mais machucado em tudo isso. A acusação diz que ele foi ferido por faca e a defesa já afirmou que, na verdade, todos aqueles ferimentos ocorreram por animais local. Havia suspeita também de estupro, pois tinha vestígio de espermas em uma das calças dos garotos. A polícia afirmou que eles foram agredidos e mortos no riacho, porém, críticos sugerem que, na verdade, não foi isso que aconteceu. Eles foram feridos em outro local e foram levados para lá depois. Byers, ele foi a única vítima com drogas em seu sistema, mas ele recebeu a Ritalina em janeiro de 1993 como parte de um tratamento de transtorno de déficit de atenção. A dosagem foi encontrada em nível
subterapêutico que é consistente com a declaração de John Mark Byers que Christopher Byers pode não ter tomado sua prescrição no dia 5 de maio de 1993. Steve Brandt era filho de Steve e Pam Brandt. Esse casal, eles acabaram se divorciando e na época que houve o assassinato, o pai de Steve devia mais de $13 mil de pensão alimentícia. Ele estava também sob investigação de violação de impostos estaduais. John Mark Byers, conforme eu falei, ele era o padrasto do Christopher Byers e ele tinha um longo histórico criminal, incluindo acusações de fazer ameaças de morte terroristas contra sua primeira esposa e vários crimes de droga e roubo. Ele era um informante pago frequentemente para o departamento de polícia de West Memphis e quando os meninos foram assassinados estava sob investigação federal por suspeita de roubo do serviço postal dos Estados Unidos. O Byers admitiu chicotear Christopher com um cinto apenas algumas horas antes dos meninos desaparecerem, porque Christopher tentou invadir sua própria casa. Houve também suspeita que, na verdade, o John Mark foi o responsável pelos crimes, mas essa investigação não foi levada adiante. A única família que não tinha problemas judiciais era a família do Michael Moore. No começo da investigação, a polícia teve 2 suspeitos, que eram o Chris Morgan e o Brian Holland. Eles tinham um histórico com delitos de drogas e, após 4 dias dos assassinatos, eles foram para outra cidade chamada de Ocean Dizzy, na Califórnia. Presume-se que o Chris ele conhecia assim vagamente aqueles meninos, pois ele fazia uma rota no local em que ele trabalhava de carrinho de sorvete, aonde os meninos moravam. No dia 17 de maio de 1993, eles foram detidos, foram submetidos a um teste de polígrafo, porém o teste deu inconclusivo. Chris até falou que poderia ter matado os garotos porque eles estavam constantemente sob uso de drogas, então ele tinha alucinações, perda de memória, coisas do gênero, mas depois que ele deu essa declaração que poderia ter matado, ele desmentiu na sequência. Vi outro homem também como suspeito alternativo, já que os 2 principais suspeitos estavam sem muitas provas. De acordo com os policiais locais, na noite do dia 5 de maio, às 20h42, trabalhadores do restaurante em Bojangles, a cerca de 1,6 quilômetros da cena do crime, relataram ter visto um homem negro atordoado e coberto de sangue e lama dentro do banheiro feminino do restaurante. Os advogados de defesa mais tarde se referiam a esse homem como Senhor Bojangles. O homem sangrava no braço e ele roçava nas paredes, e ele também havia defecado em si mesmo e no chão. A polícia foi chamada, mas o homem deixou o local. A policial Regina Meeks respondeu cerca de 45 minutos depois. Até então o homem havia saído e a polícia não entrou no banheiro naquela noite. No dia seguinte, quando as vítimas foram encontradas, o empresário de Bojangles, Marty King, pensando que havia uma possível conexão entre o homem ensanguentado e os assassinatos, chamou a polícia 2 vezes para informá-los de suas suspeitas, mas, de acordo com o depoimento de Regina Meeks durante o julgamento, após o segundo telefonema, a polícia coletou provas no banheiro. Os investigadores usaram os mesmos sapatos e roupas da cena do crime de Robin Hood Hills no banheiro do restaurante de Bojangles, possivelmente contaminando aquela cena. O detetive de polícia Brian Riddick afirmou mais tarde que perdeu os raspados de sangue retirados das paredes e azulejos do banheiro. Um cabelo identificado como pertencente ao afro-americano foi posteriormente recuperado de um lençol que foi usado para embrulhar uma das vítimas. Mas as investigações não continuaram para esses suspeitos, as investigações eram muito mal feitas. Conforme vocês estão ouvindo aqui, houve contaminação da cena do crime e tem muitos erros que eu vou citar para vocês depois também. Mas apesar de haver esses suspeitos, a principal mira dos policiais eram em outro jovem, que era o próprio Damien Echols. Damien tinha um clube com seus amigos para jogar Dungeons and Dragons e o clube era chamado de Grifos e Gargolhas, que se chama Grifos e Gárgulas, e como ele e seus amigos tinham esses aspectos que eram mais roqueiro, pessoas que se vestiam de preto, um grupo secreto de um jogo que aparentemente tinha demônios, tinha coisas assustadoras, que ninguém sabia muito bem o que entendia, e na época do crime as pessoas eram muito conservadoras, então qualquer coisa era motivo para um alarde. Os seus amigos se chamavam Jesse Mixley. Jesse tinha 17 anos e Jason Baldwin, que tinha 16 anos. Damien nessa época já tinha 18 anos. Jesse e Jason tinham registros anteriores por pequenos delitos juvenis, como por exemplo vandalismo, furto em lojas, e Jesse ele tinha a reputação de ser temperamental e se envolver em brigas frequentes. O Damien, conforme eu já falei pra vocês, ele não era uma pessoa que frequentava muito a escola, enfim, então essas suspeitas de possivelmente jovens problemáticos e envolvidos
em alguma coisa obscura, logo as suspeitas foram crescendo cada vez mais. A família de Damien não tinha muitas condições sociais e eles recebiam visitas frequentes de assistentes sociais. Ele tinha um relacionamento mutuado com uma namorada. Eles até chegaram a fugir juntos, invadiram um trailer durante uma tempestade e os dois foram presos, mas apenas o Damien recebeu a acusação de roubo. A polícia também levantou rumores de que os jovens, o Damien e a sua namorada, tinham planejado ter um filho para oferecer em um ritual satânico. Eles internaram o Damien para uma avaliação psiquiátrica. Ele foi diagnosticado como deprimido e suicida. Testes também demonstraram habilidades matemáticas ruins, mas mostraram que Damien ficou acima da média em leituras e habilidades verbais. Ele passou vários meses em uma instituição mental no Arkansas e depois recebeu o status de incapacidade total da administração da Previdência Social. Durante o julgamento de Damien, o Dr. George W. Woods testemunhou para a defesa que Damien sofria de doença mental grave caracterizada por delírios grandiosos e percussórios, alucinações auditivas e visuais, processos de pensamento desordenados, falta substancial de insight e mudanças de humor crônicas incapacitantes. No momento da prisão, Damien trabalhava meio período em uma empresa de telhados e esperava um filho com a sua namorada, que ela se chamava Dominique Thier. Houve diversas críticas como correram as investigações desde o começo dela. Quando os policiais chegaram à cena do crime em que os garotos foram encontrados, não houve nenhum cuidado para deixar as provas intactas. Eles literalmente pisotearam todo o local. Eles retiraram os meninos da água antes do legista chegar e eles só chamaram os legistas 2 horas depois em que eles já estavam no local, ou seja, eles contaminaram o ambiente inteiro, podendo deixar uma prova muito crucial se perder por falta de responsabilidade. As autoridades também não conseguiram drenar a água do riacho em um tempo hábil e não conseguiram assim provas substanciais. Houve também uma pequena amostra de sangue que foi encontrada no local, porém esse sangue nunca foi investigado. Porém depois houve rumores que na verdade nunca foi encontrado sangue lá, porque os assassinatos não foram cometidos lá e todos os registros policiais estavam bagunça, não tinha organização mínima alguma. Era como se a equipe de policiais estivesse sobrecarregadas, que eles não sabiam lidar com um crime como aquele, já que era uma cidade pequena, tranquila, então eles nunca tiveram que lidar com nada parecido e eles estavam assim completamente perdidos, sem saber o que fazer. Mas eles recusaram a oferta não solicitada de ajuda e consulta de especialista em crimes violentos da Polícia Estadual do Arkansas. E, gente, para vocês terem uma ideia, teve provas que foram armazenadas em sacos de supermercado. Então é uma coisa, assim, muito, muito absurda. E o fato de ter chegado a Damien era mais uma especulação mesmo. Um policial achou que ele tinha jeito de matar alguém por seu comportamento não ser parecido com a das pessoas daquela época. E ele simplesmente, com certeza foi ele, porque ele tem cara de matar alguém. Tinha marca de mordidas também nas crianças, porém essas marcas não foram investigadas e só foram mencionadas anos depois quando viram fotos, então eles deixaram isso simplesmente passar. Houve também uma entrevista de polígrafo com o Damien e o examinador do polígrafo disse que o que ele falou era basicamente mentira. O polígrafo deu ali que ele deu um testemunho enganoso, mas quando ele foi questionado, cadê a prova disso que você está falando? Ele disse que não registrou em papel. Então é tipo, fonte, confia. E houve também muita coerção policial para os testemunhos. Jesse, ele testemunhou, ele tinha um problema mental e ele também era menor de idade, ele não teve consentimento à presença dos pais na hora dessa entrevista. Ele foi entrevistado por mais de 12 horas e as fitas completas mostram claramente coerção policial. E nesse momento ele diz que a cena do crime realmente foi como os policiais estavam dizendo, que eles viram Damien, que ele viu Damien estuprar um dos garotos. Porém, além dessa coerção policial, essas informações eram inconsistentes, porque mais tarde perícia forense mostrou que os garotos não foram estuprados. Pouco tempo depois desse testemunho de Jesse, foi o suficiente para que eles prendessem o Damien, o Jason e o Jesse. Vicky Hudson também foi uma moradora que foi muito importante nesse processo, porque ela estava sendo acusada de um crime de roubar dinheiro do seu empregador, mas ela não foi acusada disso depois e acredita-se que era para ela fazer parte de toda essa coerção policial
para a acusação do Damien. Ela tinha um filho que tinha problemas mentais e que possivelmente seu filho tinha visto cenas que seriam suficientes para condenar Damien. Porém, o depoimento de Aaron, o garoto, foi um depoimento assim muito inconsistente, cheio de fabulações. Ele disse que viu o momento em que houve esse ritual satânico, porém os satanistas falavam em espanhol. Cada vez que ele falava, inventava mais coisas, parecendo mesmo que ele estava apenas contando histórias ali, cabras e assustadoras e coisas sem pé nem cabeça alguma. Porém, a polícia vazou partes dessas declarações de Aaron para a imprensa e isso contribuiu para que houvesse uma crescente crença de que os assassinatos faziam parte de um rito satânico. Hudson também foi um homem importante para a acusação, que ele disse que viu Damien bêbado e se gabou abertamente de ter matado os 3 meninos. Ele também estava sendo acusado possivelmente de roubo, porém ele nunca chegou a ser condenado por isso. E nessa época também eles foram julgados, Jesse e Jason, eles foram condenados à prisão perpétua e Damien ele foi condenado à pena de morte e ele ficou no corredor da morte por muito tempo. Em 29 de outubro de 2007, novos DNAs foram coletados da cena do crime, onde nenhum deles era um dos 3 garotos. A defesa tentou levar para julgamento, porém foi negado qualquer tipo de recurso. Porém, essa decisão foi apelada à Suprema Corte de Arkansas, que ouviu essas alegações orais no caso no dia 30 de setembro de 2010. No dia 4 de novembro de 2010, a Suprema Corte do Arkansas ordenou que um juiz de primeira instância considerasse que a evidência de DNA recém-analisada poderiam exonerar 3 homens condenados por aqueles assassinatos. Os juízes também disseram que um tribunal inferior deve examinar as alegações de má conduta dos jurados que condenaram Damien Echols à morte e Jesse e Jason à prisão perpétua. No começo de dezembro de 2010, o juiz David Lesser foi selecionado para substituir David Burnett, que foi eleito para o Senado estadual como juiz na audiência de apelação. Em 2010, depois que as provas levantaram a possibilidade de que eles não tivessem cometido o crime, eles receberam a audiência de instrução. Em agosto de 2011, os advogados de defesa negociaram um acordo de Alfred que permite ao réu manter sua inocência enquanto admite que não há prova suficiente para possivelmente condená-los no julgamento. Então, hoje, atualmente, os 3 jovens que já não são mais jovens assim, porque demorou muito tempo, foi até 2011, para que eles conseguissem a soltura. E esse caso, gente, teve uma repercussão mundial, conforme eu falei pra vocês, inclusive teve diversas celebridades, até como o próprio Johnny Depp, que apelou para esse caso, fez campanha para que realmente fosse feita a justiça, e também acreditamos que foram graças às apelações que o Tribunal Superior conseguiu ver esse caso. O Damien, ele escreveu um livro chamado Vida Após a Morte, que conta com detalhes tudo que ele passou, tudo que ele viveu, enquanto ele estava no corredor da morte também. Inclusive, tem diversos trechos de resenhas de pessoas importantes e de jornais importantes falando como esse livro é um livro muito marcante. E só mais um detalhe também é que no ano de 1996, Laurie Davis conheceu o caso e achou realmente toda essa situação injusta e ela começou a escrever para Damien. E em 1997 eles logo começaram um relacionamento romântico. Laurie Davis, ela deixou seu emprego, ela mudou-se para Light Hawkins em Arkansas e ela começou a trabalhar no caso de Damien. E em dezembro de 1999 eles se casaram em cerimônia budista realizada na sala de visita da prisão. Após a libertação, Damien e sua esposa se mudaram para Nova York e moram em um apartamento de Peter Jackson. Eles se mudaram também para Salem, em Massachusetts, e finalmente se estabeleceram em Harlem, na cidade de Nova York. E teve também muita mídia no caso dele, teve uma série documental Paradise Lost, o livro que ele escreveu foi um best-seller mundial. Teve os personagens do Stranger Things que também foi inspirado nele, então realmente foi uma repercussão muito grande. Gente, só um detalhe que eu quero falar aqui no finalzinho do vídeo, porque já houve confusão em outros vídeos que eu trago, é quando eu falo na questão de inspirado. Quando eu falo inspirado, não é baseado, não é que todos os dados foram realmente como aconteceu naquela história real. Quando é uma inspiração, é apenas uma base para começar a história. Claramente também que o Damien não foi para o mundo invertido, então são histórias diferentes, mas é uma história inspirada. Inspirado é diferente de baseado. É isso, gente, esse foi o caso de hoje. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam, se vocês têm alguma dica para um próximo vídeo. Compartilhe esse vídeo com seus amigos para que mais pessoas conheçam. Eu te agradeço por ter assistido até o final. Valeu, até o próximo vídeo e tchau, tchau.